Bem-vindo a esse vídeo do Heroes 2, onde você vai aprender como jogar desde o começo. Hoje eu estou aqui com o Felipe Lemos, mais conhecido como Philip Lemons. Como é que você tá, Felipe? Tudo certo? Tudo certo, Sam. Prazer estar com você aqui. Muito legal. O mesmo. Você já jogou Heroes? Me fala aí da tua experiência do Heroes. Já joguei o Heroes, já joguei várias vezes, já competi aqui com algumas pessoas, competi assim, né? Vendo quem é que fazia mais pontos várias pessoas. Gostei muito, tenho gostado e estou cada vez na maior expectativa aí para esse Heroes 2. E você tá jogando o Heroes 1 também ou só o 2? Você jogou o 1 naquela época? Eu joguei tudo que eu podia jogar, vamos dizer assim. Joguei todo o tempo que eu podia jogar, e sabe que eu jogava, e quem jogava muito comigo era a minha sogra. Hum, E ela foi mais longe que eu, viu? Ela foi mais olha longe. Ela só. jogava todos os dias. Ó, o Heroes 1, ele era um negócio estranho, porque você tinha 60 segundos para responder, e se você não respondia, se você errava uma pergunta, ele cortava na metade o tempo. Então, se você não sabia muito de Bíblia, em 10 segundos acabou o jogo, não tem mais o que fazer. O Heroes 2 é um pouco diferente. Você já tem jogado o Heroes 2, eu sei que você é um beta tester, então você já tem jogado há um tempo. Como é que foi a experiência de mudar do Heroes 1 pro 2? Como é que você tem jogado aí o 2? A experiência foi, foi muito melhor. Isso eu posso dizer. É porque o primeiro dava um nervoso maior, assim, que você ficava nessa situação. Você tava em dúvida, mas você estava olhando ali as opções e ficava. Mas daqui a pouco vinha aquele corte de tempo, aquilo ali dá um efeito psicológico muito ruim. Nesse Heroes 2, eu acho que, claro, você tem que lutar com o tempo, você está vendo que o tempo está correndo, mas você não tem esse corte que não deixa a gente assim tão angustiado, e aí você de repente consegue até desenvolver o seu pensamento melhor e chegar ao acerto com mais facilidade. Pelo menos você tem esse elemento do nervosismo meio que descartado, né? Vamos dizer assim, ou pelo menos amenizado também, viu, Sam? Foi boa Entendi. essa mudança. Foi que bom. O time trabalhou arduamente tentando fazer o jogo ser mais acessível e ao mesmo tempo mais desafiador. Então tem muita estratégia no Heroes, Felipe. E eu queria passar contigo essa estratégia para você ver como que você vai avançar no jogo. Porque vamos mostrar o jogo aqui, ó. Vamos lá. Aqui tá aqui o Heroes está abrindo. Novo tempo, Unreal. Tadã, os heróis. Ó, esse jogo aqui tá em inglês. Então, se você tem o celular em inglês, como é que você vai fazer para botar em português? Você vem aqui em Settings, e você vai para Languages. E daí você só aperta aqui, ó, português. Tadã, confirmar. Super Pronto, fácil. já tá em português. Então, vamos voltar lá pro começo e vamos jogar isso aqui. Efeitos, jogar. Então, você começa, ó lá, quantos heróis você tem? 1. Você só tem Adão e Eva. É o único que você tem. Então, quando nós formos jogar com Adão e Eva, tem uma estratégia importante para lembrar nesse processo, que é assim, ó, não se preocupa com o seu tempo a princípio. Porque você vai ver o tempo correndo aqui, ó. Vamos ver o tempo correndo. Primeiro que você não tem efeitos nenhum, né? Porque você não tem maná suficiente, ó lá, 0 maná. Você não tem maná suficiente para comprar efeito. Você precisa de 50 manás para comprar esse efeito Daniel aqui. E é melhor deixar isso quieto, por quê? Porque você não tem. Então não adianta ficar clicando no botão aqui que não vai adiantar. Vamos começar. Quando você joga, ó lá. Os sons disso aqui tá maravilhoso, né? Você tem que ouvir com som. Aqui não dá, mas normalmente com som é mais legal. Aqui ele te ensina, ó. Esta barra mostra a pergunta atual que você está prestes a responder. São 12 perguntas no total por partida. Tá? Então, cada partida tem 12 perguntas. Aqui embaixo são as respostas. Existem 4 respostas possíveis para cada pergunta. Selecione a sua resposta para avançar para a próxima pergunta. Então, uma dessas vai estar certa. Então, Felipe, de que árvore não podíamos comer?
Ah, meu amigo, árvore do conhecimento. Vamos lá. Pá, próximo. Então você tá acertando a pergunta aqui, você vai, não tem o que fazer nesse primeiro jogo. É responder o máximo de certas possíveis. De que fizemos roupas? Folhas, couro, tecido de seda É, ou pele de ovelhas? então, acho que é couro, né? Não. Tem certeza? Porque foram Não, não, eles que pele de fizeram. ovelha. Não estou enxergando aqui, pele de ovelha. Não foi folhas. Por quê? Porque quem que fez? Que fizemos? Eles fizeram folhas de folhas e Deus que fez de Então, do pele. que fizemos, exatamente. Aí que está o ponto. Tá, pronto. Agora tem uma coisa, Hum, claro, aqui você está começando a jogar, né? Mas depois que você tem, você acha que vai falar depois dos efeitos, né? Se você vai falar isso. depois, eu não falo nada agora, mas eu queria falar depois sobre a estratégia dos efeitos. Vamos falar sobre isso aí. Quando você vai respondendo os manás aqui, as perguntas certas, você vai ganhando XP e você vai ganhando multiplicador. Então vamos continuar aqui. O que aconteceria se começo da árvore que Deus nos tinha proibido? Morreria. Nós morreríamos. Vamos tentar ir mais rápido aqui, você vai vendo. Em que dia descansou Deus? Sétimo dia. Quem protegeria agora o jardim? Nós, Deus, um anjo. Demônios. Não, não eram demônios. A quem Sete substituiu? Abel que morreu. Morreu não, né? Ele foi assassinado pelo irmão. Porque Deus nos Morreu, mas colocou no morreu, tá Éden. certo. Por que Deus nos colocou no Éden? Para cuidar dele, para sermos felizes. Eram excelentes jardineiros. Para destruí-lo, para cuidar dele, tá? Ó, você tá vendo aqui que tá aumentando o multiplicador aqui, ó, já tá em 3. Sabe por que que tá em 3? Você tá vendo o multiplicador, né? Aquele Aham, númerozinho, aquele xizinho ali. Esse sim, sim, multiplicador, ele funciona assim, ó, é o seu nível vezes o nível do herói vezes o nível de dificuldade da pergunta. certo. Então esse aqui você já tá numa dificuldade 3, por isso que vale 3 pontos, 3 manás e 3 pontos de experiência. Quem era nosso segundo filho? Caim ou Abel? Abel era o segundo. Ó, já aumentou 3, ótimo. É, o, o que Deus colocaria entre nós e a serpente? Inimizade. Ó, aqui já vale 4, porque a pergunta, dificuldade 4. Inimizade, pá. O que Abel trouxe como oferta? Abel ovelhas. Ok, agora vale 5. Só tem uma dificuldade 5, que é a pergunta absolutamente impossível. Vamos ver. Onde diz sobre nosso sentimento ao perceber que estávamos nus? Foi Gênesis 2:2, Gênesis 2:25, Gênesis 3:11 ou 1 Coríntios É, 4? essas perguntas que tem que ver texto bíblico, elas são super Ó, mais complicadas, né? Claro, a, tem uma ideia, né? eu vou de 3:11 aqui, ó, vamos ver. Pá, errei. É 2:25. Então você viu que quando você erra, o que acontece? Ele mostra aonde está a resposta certa. Sim, é Então, se isso que eu você ia errou, falar. ele mostra. Aqui são três. Nós respondemos a maioria certa, então ganhamos 3 estrelinhas aqui. E conseguiu Bom, desbloquear também. é. Agora, vamos voltar lá pro começo e vamos ver o que aconteceu. Agora, você tá vendo aqui que o Adão e Eva já estão no nível 2? Uhum. Tá vendo ali nível 2 para eles? Por que que tá no nível 2 para eles? Porque você respondeu 7 perguntas certas sobre Adão e Eva. Cada 7 perguntas certas que você responde de Adão e Eva, eles level up. Eles já vão pro próximo nível. Então agora eles Uhum. têm nível 2. Isso significa que quando você responder uma pergunta deles, você agora vai ganhar o dobro de manás e experiência que você ganhava antes. E quando você chegar no nível 2, tá vendo aqui o nível 2? Eu preciso de 26 de experiência. Olha lá em cima. Eu só tenho Uhum. 24. E o que que isso significa? Que quando nós jogarmos uma segunda vez, nós vamos ter o suficiente para poder abrir o Noé. E o Noé já chega no nível 7. Então as perguntas de Noé você vai ganhar 7 vezes mais manás e 7 vezes mais experiência. Então, em 2 jogos você já deve estar com o suficiente para comprar aqui o efeito Daniel e para ir para frente. Eu acho até que vamos fazer esse efeito Daniel um pouquinho mais barato. Vamos fazer só 10. Eu vou baratear esse Daniel aí no aplicativo para ser mais barato. Jogou uma vez, já pode abrir. Agora, eu quando joguei muitas vezes, eu economizava os efeitos, viu?
eu só utilizo efeito quando é essencial. Eu não fico gastando efeito. Sabe por quê? Porque você tem muitas formas de saber qual é a resposta. Pela eliminação lógica, pelo estudo, que você tem uma ideia do que é, né? Porque o jogo te leva a querer aprender mais sobre aquilo ali. Então, quanto menos eu utilizo, mais eu guardo, porque eu vou precisar lá na frente, por causa do nível de complexidade que vai aumentando. Então, eu prefiro deixar para aquelas perguntas, por exemplo, de texto bíblico. Isso é muito interessante, né? Porque eu posso consultar, né, a Bíblia, inclusive. Então, para que eu vou ficar, digamos assim, torrando efeitos à toa, sendo que eu tenho um monte de outros recursos antes. Então, eu usava isso no outro, só que o outro, como tinha o tempo meio reduzido, dava aquela ansiedade, você tinha que sair correndo para pesquisar na Bíblia também, né? E aí, então, com esse Hero Show ficou mais interessante. Eu uso direto essa estratégia. Boa Quer dizer, eu estratégia. usava diretamente, né? Agora eu vou continuar usando também. Boa estratégia. Eu fiz o login aqui na minha conta, porque eu tô jogando faz um tempo, né, esse Heroes 2. Então eu já tenho 3 milhões de XP aqui. E nós colocamos isso para poder abrir o jogo inteiro e testar direitinho, né? Então mostra lá de novo na tela. Você vai ver agora o que acontece depois de umas 10, 15 horas jogando o jogo. Como que parece. Então mostra aí. Pronto, olha aí, ó. Aí você tem Adão e Eva, Noé, José, Moisés, Ruth, Sansão, Davi, Daniel. E olha os níveis deles. Nível 50 o Daniel. A Esther 57. Jesus já está em 64. A Maria 71 e João do Apocalipse 77. Isso significa que cada resposta do João te dá 77 vezes o teu nível. Então, vezes 21, vezes a dificuldade da pergunta. Então, se a gente for jogar agora, tá aqui os efeitos. Eu vou usar um efeito aqui que eu quero mostrar para vocês, que é o efeito sexta-feira e o efeito Josué. Esse sexta-feira, Josué e Daniel, cadê o Daniel? É como você deve jogar no princípio. No começo, na primeira hora de jogo, você tem que se preparar para usar esses efeitos mais do que os outros. E você vai entender por quê. Quando você começa aqui, ó, pergunta de Jesus, se alguém te forçar a caminhar 1 milha, você tem que fazer o quê? Andar 10 milhas, andar 2 milhas. Mas vamos dizer que você não saiba essa pergunta. Você tem até 12 efeitos Daniel aqui. Você só aperta ali, tá ali o verso, Mateus 5,41. Sim. Você vai lá em Mateus 5,41, vê a resposta e você já sabe. Mas então, qual que é o ponto disso? Não se preocupa com o seu tempo na primeira hora, 2 horas de jogo. Deixa o tempo para depois. Primeiro você ganha ponto e abre. Abre. O que faz o efeito Josué? O que faz o efeito sexta-feira? Ele duplica o maná que você ganha. Então você consegue comprar mais efeitos. E o que faz o efeito Elias? Lembra que Elias é a porção dobrada do Espírito? Sim. Então, dobro de experience points. Então, bom, você usou esses 2 efeitos aí na primeira hora, 2 horas, você vai realmente ampliar bastante os teus manás e abrir novos heróis. Aí você usa o efeito Josué, que te economiza 5 segundos por pergunta. Entendeu? E daí você vai precisar, né, correr mais contra o tempo depois, né? Isso. Aí sim você começa a desafiar teus amigos. E aí tem uma outra coisa, só uma pergunta para a gente pensar aqui. Quando você vai desbloqueando novos personagens, você falou desse poder que eles têm quando você vai acertando as perguntas deles, mas e a complexidade das primeiras perguntas de cada novo personagem? Elas ficam mais... quer dizer, você já abre um novo personagem com perguntas complexas ou as perguntas mais simples de cada personagem? Excelente. Cada sessão de 12 perguntas, você vai ter 5 dificuldades. Vão ser 4 perguntas fáceis, nível 1, 3 perguntas nível 2, 2 perguntas nível 3, 2 perguntas nível 4 e 1 pergunta nível 5. Que essa vale 5 vezes mais manás e experiência. Portanto, ela é mais complicada. Então essa é a progressão do jogo. Então, em outras palavras, é fácil para quem está começando e é muito difícil para quem quer se especializar. Exato. Então, é isso que é o ponto. Porque, por exemplo, quando eu vou desbloqueio lá, sei lá, personagens que tem ali
que são personagens que, poxa, eu penso assim, cara, eu não sei quase nada sobre esse personagem aqui. Tá, mas aí que tá. Você vai começar com perguntas no nível mais, digamos assim, simples desse personagem. E depois, claro, você vai chegar no nível de dificuldade. Então, eu achei interessante porque você tem essa progressão. E essa progressão vai te dando também a sensação de que pelo menos você consegue. Porque alguns jogos, não é o caso do Heroes, o Heroes é um jogo que ele respeita a sua capacidade de progredir, de crescer. Como o Sam acabou de falar. Mais simples no começo, você vai tendo aquele impulso, mas claro, se você quiser se especializar, você vai sofrer mais, porque vai ficando muito difícil. Mas tem jogos que deixam muito difícil algumas fases, desde o início delas. Então você não consegue avançar, e você tem aquela sensação de que você não joga nada. Era o Heroes 1, né? Muita gente teve essa experiência. A molecada pegava rápido, mas... Não, eu concordo em parte com isso, não concordo totalmente, porque quem ia aprendendo, ia pegando, e principalmente aprendendo com os erros, porque você, cara, depois de jogar várias vezes, você já sabe onde é que você pode errar. E aí você diz, cara, eu já errei 3 vezes essa pergunta, peraí, eu tenho que me concentrar nas alternativas. Isso mesmo. Eu tenho que me concentrar, ler. Claro, o Heroes 1 só tinha... Esse é o problema do tempo no Heroes 1. Ele te deixava muito nervoso e você não conseguia se concentrar nas alternativas, se concentrar na pergunta. Você ficava muito nervoso. Agora, com o Heroes 2, vocês corrigiram isso de uma maneira muito legal. Vai ficar a dica aqui, se você não quer ficar nervoso, desliga a música. Se você quer muita emoção, você pode colocar música, porque você vai sentir muitas emoções. Espero que você tenha gostado desse vídeo com o Felipe falando sobre estratégia de jogo, como jogar o Heroes 2. É fácil, até a sua avó vai jogar. De fato, jogue e mande um desafio para ela, manda um desafio para o seu pastor, vamos ver como que nós estamos melhorando o nosso conhecimento bíblico. Te vejo no Heroes.